Senhor ministro, eu quero primeiro falar sobre o Estatuto do Desarmamento. No Brasil, as estatísticas mostram que mais de 60 mil pessoas são vítimas de homicídio no Brasil. E mais de 70% desses homicídios são praticados com armas de fogo. E o governo que Vossa Excelência aqui representa baixou um decreto flexibilizando a posse de armas. Isso, no meu ponto de vista, tem uma contradição com o fato de que, após a implementação do Estatuto do Desarmamento, como disse a própria senadora Elisiane, nós tivemos uma redução do número de mortes violentas no Brasil. Eu quero primeiro perguntar a Vossa Excelência qual foi o estudo que embasou a decisão do governo para flexibilizar o Estatuto do Desarmamento, qual a evidência científica que o governo apresenta de que essa flexibilização vai reduzir o número de homicídios por arma de fogo e também não aumentar o caso de feminicídios no nosso país. Minha segunda pergunta diz respeito ao pacote anticrime, que, ao meu ver, ele introduz novos tipos penais, ele promove aumento de penas, ele dificulta a progressão de penas, ou seja, é um projeto que está diretamente vinculado a uma política de ampliação do encarceramento no país, que é hoje algo questionado. O Brasil tem a terceira população carcerária do mundo. Não seria o caso de incluir nesse projeto, pelo menos no que diz respeito à lei sobre drogas, uma clara definição, inclusive com a definição de quantidades que possam caracterizar o traficante, o usuário, e com isso nós reduzirmos o encarceramento no nosso país de pequenos aviões, de pequenos... Nem diria de aviões ou pequenos traficantes, mas de usuários, que é o que acontece hoje no nosso país. O outro ponto em relação ao pacote anticrime é essa licença para matar que o pacote dá quando fala de legítima defesa para o agente policial em situações onde há um eminente risco de conflito armado, como se ele tivesse a capacidade de adivinhar se vai haver ali um conflito armado ou não, ou então se ele for dominado por forte emoção. Isso vai contra, inclusive, o posicionamento do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia Civil, do Conselho Superior de Justiça, de várias polícias que aboliram o termo e a prática do auto de resistência ou da resistência seguida de morte, o que muitas vezes abre espaço para que grupos de extermínio se escondam por trás desses argumentos, né, para matar. E eu acho que esse pacote, ele permite, ele dá essa licença para matar, num país onde temos a polícia que mais mata e que mais morre, não é? Então eu também questiono isso, se isso tem fundamento científico, se isso está embasado em quê? O terceiro ponto que eu faço é: Vossa Excelência fala muito que a corrupção é responsável por retirar bilhões de reais de recursos públicos, e isso é verdade. Mas não seria o caso de Vossa Excelência colocar no pacote também um outro problema que retira muito mais recursos públicos do país, que é a sonegação? Tantos são os admiradores do governo dos Estados Unidos, nesse governo, poderia, num pacote como esse, incluir a temática da sonegação, que retira 2,5 vezes o que a corrupção retira de recursos públicos. E, por último, eu queria perguntar a Vossa Excelência o que é que justifica o ministro da Justiça do Brasil e o presidente da República fazerem, durante uma visita oficial aos Estados Unidos, uma visita à CIA, um órgão de espionagem responsável, em parte, pelo golpe de 64 e por tantos outros golpes realizados no mundo. Obrigado. A questão da posse de armas,
e aqui também adianto uma resposta, aqui, uma pergunta que foi feita pelo senador Humberto Costa, o presidente Jair Bolsonaro foi reeleito e ele havia feito essa promessa de flexibilização do Estatuto de Desarmamento. Foi um resultado das eleições e ele cumpre uma promessa presidencial. Houve uma flexibilização por decreto bastante ponderada, tanto que isso levou críticas tanto daqueles que eram favoráveis a uma flexibilização maior, como daqueles que eram contrários a qualquer flexibilização, né? Tratou-se apenas de posse de arma em residência e de posse de arma de uso, não de uso restrito, mas a posse de arma regular, né? Então, assim, não há um grande incremento na circulação de armas no país, mas houve um atendimento de anseios de pessoas que muitas vezes se sentem mais protegidas tendo a posse de uma arma de fogo em casa. É uma posição razoável, eu acho que tem que se respeitar a posição dessas pessoas, essas ansiedades, ainda que muitos não queiram ter, alguns querem, né? Muitos querem, e foi uma resposta a esse tipo de solicitação. Não acho, aqui também me sirvo para adiantar a resposta ao senador Humberto Costa, eu não acho que essas previsões relativas à legítima defesa representem qualquer espécie de um risco maior de se interpretar isso como uma licença para matar. São previsões muito específicas, eu sei que a senadora não utilizou essas palavras, né, mas aproveitando para responder em conjunto, a situação do excesso surgiria apenas após caracterizada uma situação de legítima defesa. Essa figura da legítima defesa da honra é algo que não tem forma nem figura na nossa legislação, não existe, né? Embora tenha sido aventada no passado, não existe uma possibilidade, por exemplo, de uma mulher, uma cônjuge, que seja morta pelo seu cônjuge, baseado na violenta emoção, e seja aplicável a esse dispositivo, porque não haveria uma situação de legítima defesa. Ao contrário, o que poderia eventualmente acontecer é a mulher ser atacada pelo marido e a mulher reagindo, eventualmente cometer algum excesso e não vinha a ser condenada como uma homicida por conta de ter agido sobre a questão da violenta emoção. Então, não é essa a intenção da legislação, pelo contrário. Eu tenho sempre falado publicamente, muito claramente, de que não é licença para matar, e nas situações em que não houver legítima defesa e houver homicídios ou feminicídios, o que o projeto apresenta é o contrário, é o rigor. Nós queremos que a pena seja aplicada a partir do julgamento do tribunal do júri, além de incrementar os meios de investigação. Do senador Humberto Costa, aqui rapidamente, eu já adiantei algumas respostas, não é? Não há licença para matar, a questão do confronto, ninguém defende uma política de confronto, não é essa a ideia da segurança pública, botar policiais e criminosos resolvendo conflitos a tiros. Agora, os conflitos podem ocorrer, em eles ocorrendo, eles têm que ter um regramento jurídico adequado. Não acho que um policial, por exemplo, deve esperar levar um tiro de fuzil para daí poder começar a pensar em reagir. Então, o que se coloca como uma situação de iminente risco é a possibilidade dele agir preventivamente, tanto para protegê-lo ou um terceiro, contra uma iminente agressão. Mas, de nenhuma forma, ele provocar, ser um agente provocador dessas agressões, fora nessa situação de específico risco. O projeto foca na criminalidade mais grave, não é mera política de encarceramento. A questão da CIA, falando muito rapidamente, foi para discutir, eles têm informações de inteligência sobre principalmente questões relacionadas a terrorismo. Essa é uma preocupação mundial, é uma visita absolutamente normal, não existe nenhum problema em relação a isso.